No começo eu achava o Gil só um cara calado, um espadachim forte, que a gente viu desde o começo, mas sombrio, muito quieto, quase clichê. Basicamente o Sasuke, ou qualquer personagem Ed que a gente pode lembrar. Tem o Riei também. Riei também é um bom exemplo. Mas com o tempo, eu entendi que aquele silêncio escondia muito mais do que a gente conseguia enxergar de cara. Eu sou o Luca Beliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. Eu trago um pouquinho das minhas reflexões, das minhas opiniões sobre personagens, sobre obras, sobre os animes que eu gosto de assistir. E de ler também, né? Porque eu leio mangá. Então vem comigo e traz sua visão também. No começo, o Gil parecia aquele personagem padrão de shonen. Misterioso, fechado e ultra habilidoso. Ele aparece logo no primeiro episódio e é ele quem poupa a vida da Nezuko, depois de ver a conexão entre ela e o Tanjiro. Ali ele não segue as regras, vai contra tudo o que os caçadores pregavam. Mas ali ele decidiu acreditar em uma coisa diferente. Foi essa escolha que mudou tudo e que mostrou que por trás da espada existe alguém que enxerga além da dor. Foi o Gil que indicou o Tanjiro pra ir treinar com o Urokodaki. E só depois a gente entende o peso real que isso tem. Porque o Urokodaki não era só o mestre dele, era uma ponte que ligava ele ao passado. Um passado que doía demais. A história do Gil começa com o Sabito, ou Sabito. Eles treinaram juntos, eles eram como irmãos. Só que o Sabito que era o prodígio, o cara que todo mundo se inspirava, o cara que todo mundo admirava. E mesmo assim, foi ele quem morreu no exame final dos caçadores. O Gil sobreviveu, e isso virou uma ferida que nunca mais se fechou. Ele começou a acreditar que ele estava ali por engano, que o lugar dele só existia porque alguém melhor foi deixado pra trás. Essa é a origem do silêncio dele. Ele sofre basicamente de uma síndrome do impostor. Ele carregava uma culpa que não era dele, mas ele precisava que fosse. E eu já vivi isso. Eu já me senti inadequado, mesmo sendo adequado. Mesmo fazendo tudo certo. Eu já achei que não era suficiente, mesmo quando eu era. E aí vem uma das coisas mais simbólicas de Demon Slayer. A forma 11 da respiração da água. Aqui o Gil criou a calmaria mortal. E pra mostrar como isso é simbólico realmente, a gente precisa lembrar que todas as outras 10 formas da respiração da água são ofensivas, enquanto a calmaria mortal é defensiva. Ele simplesmente resiste. E isso é um reflexo direto de quem ele é. O Gil não tava ali pra vencer, ele tava ali pra aguentar. Ele queria suportar o peso, a dor, a culpa. A calmaria mortal acaba sendo uma forma de continuar aguentando, mesmo sem saber o porquê. Mas o Tanjiro muda isso. E não é de uma hora pra outra não, tá? Durante a missão no Monte Natagumo, quando ele enfrenta a família das aranhas, quando ele enfrenta o Rui, o Gil aparece de novo. Ele salva o Tanjiro. E ali começa uma nova relação. Porque o Tanjiro nunca idolatrou o Gil. E não me entenda mal, ele respeita o Gil, mas ele consegue enxergar. Ele vê o homem por trás do título e começa a furar a bolha. Daquele jeito que só o Tanjiro consegue fazer. E com o tempo, o Gil vai abrindo espaço. Falando mais, sentindo mais, demonstrando mais. Se permitindo ser visto não só como um pilar, mas como uma pessoa. E é aí que ele começa a se curar. Durante os treinamentos finais, antes da luta contra o Muzan, o Gil é um dos que mais se dedica. Ele entende o que tá em jogo e, mais importante, entende que ninguém vence sozinho. O isolamento que o protegia antes já não serve mais. Ele escolhe estar ali do lado dos outros, ele escolhe confiar no Tanjiro. E a gente começa a ver isso naquela cena extra em que ele luta contra o Sanemi. Que, inclusive, que luta, velho! Mano, desnecessariamente bom. E a luta contra a casa é um ponto de virada, porque ali o Gil mostra tudo que ele aprendeu. Ele resiste aos golpes, segura as investidas, usa a calmaria mortal no limite e desperta a sua marca de caçador em batalha. Mas mais do que técnica, é emoção. O Akaza é um símbolo, um monstro que apagou o próprio passado, que luta sem culpa, sem memória, vive pelo agora, vive pelo êxtase da luta. E é exatamente o oposto do Gil. E mesmo assim, o Gil encara, não foge, luta até o fim. E essa luta é brutal. Os golpes do Akaza destroem tudo ao redor. O Tanjiro quase morre de novo, mas o Gil permanece, mesmo cansado, mesmo ferido. Ele segura e ajuda o Tanjiro a chegar até o final. E quando o Akaza cai, não é porque o Tanjiro e o Gil venceram, é porque o Hakuji escolheu parar. Mas essa história a gente contou em detalhes no vídeo do Akaza. Então eu vou apontar pros dois lados aqui pra você acessar o card do vídeo, que eu não lembro onde fica, nunca lembro. Porque o monstro lembrou de quem ele era, lembrou do humano, e isso só acontece porque quem tava lutando do outro lado sabia o que era dor. Isso tanto o Tanjiro quanto o Gil sabem. De cor e salteado. Essa parte aqui eu vou tirar, muito provável.
na batalha interminável contra o Muzan, o Gyu já é outra pessoa. Não era o mais forte, mas era o mais completo. E ali ele luta ao lado de todos os caçadores. Protege, resiste. Ele sabe que sozinho não dá pra vencer aquela batalha. O Muzan é forte demais. E ali a gente consegue ver realmente a mudança nele. Ele tá participando mais, tá falando mais, ele tá sentindo mais. E ele demonstra tudo isso. Ele chora, ele grita, ele fica desesperado. E mesmo assim, ele escolhe ficar. Mesmo quando tudo tá perdido, mesmo quando o tempo tá acabando, o Gyu segura firme. E a cada segundo que ele aguenta, uma vida é salva. E é nessa hora que a gente entende. O Gyu não era frio, ele só tava machucado. E mesmo ferido, ele escolheu proteger. E assim como o Gyu fez a sua escolha, se você ama anime e quer viver disso, se liga nessa oportunidade que eu trouxe pra você hoje. E agora um recado muito especial. Essa fanart aqui foi feita por um aluno que mal sabia desenhar uma semana atrás. Se você ama anime, mas acha que nunca vai conseguir desenhar seus personagens favoritos, o problema não é talento, é só que ninguém te mostrou o caminho certo ainda. E é exatamente isso que o Método Fanart 4.0 faz. Ele te ensina do zero com passos simples e diretos. E já são mais de 120 mil alunos. Gente comum, como eu e você, que hoje consegue criar artes lindas e até ganhar um dinheiro com elas. Se você sempre quis aprender a desenhar fanarts, essa é a sua chance. As vagas estão abertas por um tempo limitado, então clica no primeiro link aqui da descrição e começa ainda hoje. Você não precisa nascer com dom, só precisa começar. Agora voltando, o Guia Tomioka foi um espelho. Pra mim, pra você, pro Tanjiro. Ele mostrou que o silêncio também fala, que a dor pode virar uma proteção, que sentir culpa não é definir o seu destino, e que o passado não precisa te prender se você escolher seguir em frente. E se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo o que foi que o Gyu te ensinou. Se inscreve no canal, deixa seu like e confere a playlist completa de Demon Slayer aqui. A gente tá fazendo essa série agora que o filme saiu, e esse filme tá um espetáculo. Só de ver a animação você já fica extasiada. E junta a história, rapaz, o bagulho tá louco. A gente se vê no próximo vídeo e a meta é o mundo.